Accenture demite 11 mil pessoas e o recado da CEO foi muito claro. Se você não domina IA, você tá fora. Se isso tá acontecendo numa empresa que lucra bilhões, imagina o que pode acontecer com uma pessoa, um profissional que ainda tá fazendo gestão como se estivesse lá em 2010. Esse vídeo não é sobre Accenture, esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar que isso não é só um layoff, mas é um recado para o mercado e o que você precisa fazer para aplicar na sua gestão, no seu dia a dia, para você continuar relevante e não fazer parte dessa estatística. Ó, e antes de continuar, já queria te fazer aquele pedido, deixa seu like, se inscreve nesse canal, isso ajuda demais o trabalho e ajuda demais a crescer, porque aqui toda semana a gente tem vídeo literalmente prático, mão na massa, para você assistir e aplicar. Bora pro conteúdo. Uma das coisas que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo são números, porque para falar sobre esse movimento que a Accenture fez, a gente precisa sim trazer números para mostrar, primeiro, como tá a Accenture, segundo, o que o mercado tá levando em consideração de dados e o que isso impacta para você na sua gestão e liderança do seu dia a dia. Só pra gente entender um pouquinho, né, a Accenture ela desligou 11 mil funcionários nos últimos 3 meses e a CEO ela falou em alto bom som, quem não dominar IA tá fora. Só para você ter noção, a Accenture tem um faturamento de quase 70 bilhões de dólares anualmente. Isso gerando um lucro de 7,8 bilhões de dólares. Ou seja, não tem crise aí. É basicamente o que tudo parece um reposicionamento, é uma estratégia. Além disso, 550 mil funcionários já foram qualificados com IA. Ou seja, é gente demais e um investimento gigante em qualificação das pessoas que já estão lá dentro. Outra informação muito importante nesse contexto da Accenture é que a Accenture tem um setor de inteligência artificial e dados. Esse setor no último ano, nos últimos 2 anos, ele dobrou de tamanho, chegando a incríveis 77 mil funcionários dentro desse setor, dessa área de inteligência artificial. Ou seja, tá investindo demais nisso. E a informação que para mim é a mais importante, a Accenture no último ano, ela quase dobrou os seus contratos de consultoria em IA generativa, saindo de 3 bilhões de faturamento desses contratos para 5,1 bilhão por ano. Ou seja, não é corte por falta de dinheiro, é corte literalmente seletivo. É aquilo que eu falei, quem não tá dominando a IA, tá saindo fora. Quem domina a IA tem chance de ficar e crescer. E isso que tá acontecendo, na minha opinião, vai acontecer mais vezes, se é que já não está acontecendo, porque a IA, ela vem para mudar todos os mercados, principalmente dentro da tecnologia. E trazendo um pouco da minha visão aqui para isso tudo. Isso não é layoffs, não é corte por economia, não é nada disso. É basicamente o mercado falando assim para todo mundo, cada vez, e tá ficando cada vez mais claro. Ó, se você não dominar a IA, você tá fora. A IA não é mais opcional em nenhum mercado, em nenhum lugar, e principalmente na tecnologia. O que eu mais vejo, eu vejo nos meus amigos, colegas de trabalho, pessoas dos meus clientes, falando a seguinte frase: ah, eu preciso aprender a IA, eu preciso estudar a IA. Gente, deixa eu falar um negócio com você. Óbvio que você precisa disso, porque o mercado, ele tá levando tudo para esse lado. Só que o grande ponto é, se você simplesmente achar que fazer um curso, simplesmente achar que fazer um MBA, qualquer coisa que tenha a ver com IA, porque agora tá na moda, né? MBA de gestão com IA, não sei o que com IA, tá? Virou sobrenome da modinha de tudo. Se você achar que isso vai fazer você estar no mercado, sinto lhe informar, isso não vai fazer você ficar no mercado. Isso vai fazer você ter mais um papel lá na sua gaveta, mais um certificado na sua gaveta. O que vai fazer você, de fato, estar, vamos falar assim, relevante nesse mercado, é parando de usar a IA de um jeito burro. Literalmente, é parando de deixar a IA fazendo você se tornar cada vez mais, desculpa a palavra, burro. Esse é o grande lance. Usar a IA do jeito errado emburrece, podemos falar assim, tá? E aqui eu não tô querendo dizer que você usa do jeito errado, mas é da maneira como eu vejo. E eu vejo o seguinte, primeiro passo para você querer ser relevante nesse mercado não é querer aprender a usar IA, é usar a IA. Se você não consegue, se você precisa de um curso para fazer a IA fazer o mínimo do seu trabalho, sinceramente, você está bem longe da realidade. Porque o grande lance é o seguinte, ninguém vai ensinar você a usar a IA da melhor maneira possível. A única coisa, eu posso falar isso, eu uso constantemente, diariamente, e eu posso falar de cadeirinha para você, que é o seguinte: a IA só vai funcionar para você
quando você souber fazer a IA pensar quase como você. Se é que ela pensa, né? Mas ela fazer as coisas muito próximo do que você faz. Eu vejo muita gente usando IA para escrever texto, para ler texto, para reescrever e-mail, para dar ideias de como escrever um e-mail, para dar, enfim, para várias coisas. É legal usar assim? É legal. Abre caminhos? Abre caminhos. Mas é o melhor jeito? Não, tá longe de ser o melhor jeito. O melhor jeito de você usar a IA e ser relevante para o seu dia a dia é fazer da IA como se fosse uma extensão do seu conhecimento. Você tem que usar a capacidade e o conhecimento da IA para melhorar o seu conhecimento, para agregar ao seu conhecimento, não para fazer por você. A ideia não é essa. Por exemplo, eu gosto muito de comparar isso. Você precisa usar a IA, para você usar a IA, você tem que mostrar para ela como que você quer que as coisas aconteçam. É basicamente como se você contratasse um novo funcionário para trabalhar com você, ou no seu time, ou na sua equipe. O que acontece quando chega uma pessoa nova ali no seu contexto? Você faz o quê? Um onboarding. Você mostra como funciona, quais são os processos, quais são os critérios, quais são as regras. Você mostra tudo. Por quê? Porque você quer que aquela pessoa performe, traga o conhecimento dela, mas que traga o conhecimento dela para trabalhar da maneira como você quer, ou como a empresa quer, ou como o projeto quer. É isso que você tem que fazer com a IA. Se você não consegue fazer isso com a IA para ela entender como você pensa, como você age, como você interpreta, ela não vai agregar, ela vai simplesmente trazer uma opinião genérica do seu dia a dia. Literalmente, genérica, vai ser genérica. A sua opinião vai ser igual à opinião da pessoa do lado. O que você não quer é ser genérico, porque se você for genérico, mais do mesmo, superficial, o que vai acabar acontecendo? Vai estar dentro das estatísticas dos 11 mil igual o Dark Century. Ou seja, o grande lance para você usar é literalmente fazer com que a IA faça o trabalho muito próximo do como você faz. Por quê? Porque isso vai tornar você mais produtivo, mais eficiente, gerando mais resultado, com o mesmo custo, vamos falar assim, para a empresa ou contexto onde você estiver. Esse é o grande segredo, é assim que funciona. Não tem mágica, não é facilidade. A IA, trabalhar com IA, não significa ganhar tempo para você ficar vendo Netflix. Não é isso, não é isso. A IA é sobre você continuar trabalhando o mesmo tempo que você tem, fazendo exatamente as mesmas coisas que você faz, porém entregando o dobro, o triplo, o quádruplo de trabalho e resultado que você poderia fazer naquele mesmo espaço de tempo. Um grande exemplo disso é que você pode usar a IA, por exemplo, para blindar a sua gestão, para blindar a maneira como você lidera. A IA não vai fazer gestão por você, ela não vai liderar por você, mas ela vai blindar a maneira como você faz. Por quê? Porque você vai ter um tempo de resposta muito mais rápido. Olha só que interessante, eu tenho certeza que você no seu dia a dia tem mudanças de prioridade que acontecem a cada minuto, a cada segundo, que muda o tempo inteiro, projetos, então é demanda chegando, é coisa nova, é aquele negócio todo. Se você tiver IA, por exemplo, te ajudando a fazer a priorização, a organização, a categorização dessas demandas, você vai ganhar o quê? Tempo, né? Você vai ganhar tempo. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele ganha em média aí de 10 a 12 horas por semana, só com organização e priorização de demandas do time de projeto, utilizando IA para fazer o trabalho grosso para ele, vamos falar assim. E ele economiza tempo. O que acabou acontecendo? Recentemente ele foi promovido. Por que ele foi promovido? Porque ele consegue dar conta de todo o trabalho, gerar resultado sem fazer uma hora extra a mais. Ele consegue fazer, agregar mais. Ele se tornou o quê? Relevante, eficiente. E isso é que as empresas estão buscando. Ou seja, o grande lance é você parar de usar a IA como tirador de pedidos, literalmente, né? A IA tem que servir literalmente para blindar a sua maneira como você trabalha, para blindar a maneira como você age e para aumentar o resultado que você consegue gerar. Você não precisa mais ficar sofrendo, por exemplo, com mudanças de prioridade constantes que mudam o seu planejamento a todo momento, que você toda hora tem que ficar horas ali replanejando um projeto, replanejando entregas, vendo o impacto. Você não precisa, a IA pode fazer isso para você em segundos, desde que você tem as melhores práticas dentro da IA e a sua maneira de como conduzir isso. Outro ponto, por exemplo, seu time não tem produtividade, está perdendo prazo, não consegue entregar no prazo, constantemente gerando aquela quebra de expectativa, por exemplo, a IA pode estar olhando os números do seu time e te alertando, falando, olha, esse time aqui, ó, ele vai ter um problema, isso aqui vai acontecer, isso aqui, ó, o ritmo de trabalho não está acontecendo, nós não vamos entregar. Imaginou ela fazendo isso para você, te mandando diariamente isso?
te explicando o que está acontecendo, falando as coisas que estão acontecendo. Pois é, a IA ela pode fazer isso para você. Ou então, imagina, você tem ali um monte de informação do seu time, não sabe como consolidar aquilo num status report de maneira fácil, fluida, que todo mundo entenda, de maneira executiva, de maneira mais operacional. Já imaginou? Em vez de você ter que fazer o PowerPoint, ter que fazer um Excel para isso, você simplesmente pedir um status report, ela te entregar isso, você vai ganhar tempo, clareza e automaticamente relevância. Inclusive, no link da descrição aqui, ó, tem o backlog inteligente, que são agentes de IA para sua gestão de projetos, para você blindar aí contra o caos do seu dia a dia. Clica aqui no link da descrição e vem conhecer que está com uma oportunidade incrível para você aplicar IA no seu dia a dia. Ou seja, resumindo, né? A Accenture mandou um recado para o mercado. O mercado, eu acho que ele vai ter ecos desse recado. Acho que mais empresas vão passar por esse mesmo movimento e vão demonstrar cada vez mais que a IA ela se torna cada vez mais, vamos falar assim, quase que um requisito em qualquer área para as pessoas ganharem cada vez mais relevância e produtividade, e você precisa dela no seu dia a dia, você precisa usar a IA no seu dia a dia, tá? Eu já te falei, né? O link tá na descrição, dá uma olhadinha lá. Ó, agora me fala aqui, você acha que a IA hoje é fundamental para fazer uma boa gestão? Sim ou não? Para fazer uma boa entrega de projetos? Sim ou não? Você acha que ela pode mudar a maneira como você gera resultado ou como uma empresa gera resultado? Comenta aqui que eu vou responder todo mundo e quem sabe seu comentário não pode virar até um vídeo aqui no canal. Um abraço, que é Roberto Brasileiro. Vamos que vamos.